Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Já estamos com o nosso grupo aqui, as pessoas estão entrando, mas para quem não me conhece, eu sou Alex Lorenzetti, sou do Instituto Harmonite Buru, trabalho com hipnoterapia, terapia regressiva, PNL e falamos de tudo nesse canal, desde espiritualidade até mesmo, claro, principalmente terapias. E hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Mas antes de tudo, não esqueça, me conheça um pouco mais lá no @Instituto Iburu no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo aqui no YouTube, você que está chegando agora. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha se foi bom e vamos fazer crescer esse canal, que isso aí é informação para todo mundo. E o povo está chegando aqui, seja bem-vinda Maria, seja bem-vinda a Nilce, seja bem-vindo Marcos, João, Pedro. Mas vamos lá, enquanto o povo vai entrando, vamos começar lá. Mas o que é ansiedade, gente? Todo mundo fala em ansiedade, ansiedade está aí no nosso dia a dia. As pessoas misturam um pouco a ansiedade com estresse, com medo. Mas se nós pegarmos uma definição para ansiedade, a definição ela daria o seguinte: a ansiedade ela causa preocupação excessiva, medo, nervosismo, sofrimento antecipado. E muitas vezes isso está muito relacionado ao quê? A quando nós saímos da nossa zona de conforto. Para algumas pessoas, ela é muito mais que isso, porque essas pessoas parece que elas estão sempre fora da zona de conforto. Mas nós já vamos chegar aí, nós vamos poder explicar um pouco melhor. Ela é difusa e semelhante em ambientes diferentes e em condições semelhantes. Nossa, que nó que é isso aí, Alex? Já vou explicar para vocês de uma forma melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes ela não consegue distinguir um local do outro, uma situação da outra. Ela simplesmente vem, aparece, toma conta do nosso corpo, da nossa mente, e muitas vezes a gente não consegue o quê? Frear, parar, e muitas vezes também tomar conta principalmente do nosso corpo. Esse é o grande detalhe da ansiedade. Mas de que forma a ansiedade inicia? A ansiedade ela pode iniciar por pessoas que estão próximas à nossa vida, bem perto, pais, professores, marido, namorado, chefe. É meio estranho nós falarmos isso, é uma das formas que ela se inicia. Por quê? Porque essas pessoas, não é uma regra, mas normalmente elas fazem críticas, julgamentos, às vezes tem questão de humilhação, mas também tem a questão do que numa empresa tem o que? Tem as avaliações, né? Aquelas avaliações para ver, avaliação de desempenho, ver como é que foi o teu período na empresa, se você continua, se não continua. Mas geralmente isso é o que? Terceiras pessoas, como eu falei, de terceiros e pessoas que estão próximas a nós. É aonde se inicia o processo. Mas isso necessariamente não é só por eles, temos outras coisas também. Mas assim, nossa vida, tudo no mundo é por referências. Nossa mente trabalha por referências. Nossos sentimentos e emoções, eles são ligados por referências. Quer ver? Pensa um pouquinho aí, ó. Eu vou falar umas palavras, vocês vão memorizando essas palavras aí, ó. Porta, vidro, vidraça, sombra, peitoril, casa, aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Foi muito rápido, eu sei. Vamos lá. Porta, vidro, vidraça, sombra, peitoril, casa, aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Me conta o seguinte aí,
Quem lembra de alguma das palavras? Quer abrir o microfone, quer falar aí? Quer arriscar? Ah, agora já deu ansiedade, Alex, já me deu um negócio aqui, ó, o coração já fez assim, ó, abrir o microfone e falar. Ui, me deu um frio na barriga. Então, vamos lá, então. Possivelmente vocês pensaram em janela e vocês podem ter pensado em telhado, que nenhuma dessas palavras estão na que eu falei. Mas o que? É uma associação. Como teve muita coisa relacionada a esta situação, que é a porta, vidro, vidraça, sombra, peitoril, casa aberta, cortina, a mente acaba colocando o que? Algumas palavras aí junto. E pode ser, e isso é muito normal, quando eu converso as pessoas colocam janela, colocam telhado, porque vem uma associação que se remetem à casa. E da mesma forma, nós fazemos essas associações em tudo que vivemos. E o que nós não temos ainda na nossa vida, uma vivência, a nossa mente vai associar ao que for mais próximo. Então, vou dar um exemplo. Nunca tomamos um sorvete, vamos tomar um sorvete. Quando nós colocamos um sorvete na boca, através dos nossos 5 sentidos ali, a nossa mente ela vai aproximar se isso eu devo colocar como uma sensação boa ou como uma sensação não boa. E é dessa forma. Ah, você tomou uma vez, tá, é legal, tem um gosto meio estranho. Enfim, vai associando desta forma. E a partir daí nós vamos o quê? Criando todo o nosso banco de informações. Alex, mas o que tem a ver a ansiedade? Eu estou montando uma historinha para vocês, para quando chegar lá na ansiedade, vocês conseguirem entender o porquê que muitas vezes tem gente que vê uma barata, para algumas pessoas é uma simples barata, e para outras pessoas ela se torna um monstro. O porquê que tem pessoas que não tem ansiedade normal e tem pessoas que têm ansiedade tóxica. Então, nessas situações que eu estou contando para vocês, nós temos uma outra situação que está relacionada ao futuro. A ansiedade está relacionada principalmente a futuro. Situações que vivemos no passado, que muitas vezes estão no presente, mas nós queremos que estar no futuro ou estamos no futuro. Então, ansiedade pode ser iniciada desta forma por pessoas próximas, pessoas terceiros que são próximos, que nos colocam uma carga de alguma pressão, de alguma forma, e nós acabamos aceitando isso. Porque geralmente os pais... Porque os pais, normalmente, nós queremos o quê? Agradar os pais, dar tudo de bom, do melhor. Ah, porque eu não quero criar problema com meu pai. Então, acabamos o quê? Criando essa questão, esta ansiedade de quê? De querer agradar ao pai, agradar ao chefe da melhor maneira possível. E daí nós temos algumas situações que nos levam a isso. Então muitas pessoas confundem estresse com ansiedade. É diferente, mas é parecido. Vamos lá então. O estresse é a ativação física e mental frente a uma mudança, ou seja, uma ameaça, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade. Isso é uma ameaça? Sim, nos faz sair da nossa zona de conforto. Mas é estresse somente. E isso faz o quê? Faz nós melhorarmos o nosso desempenho. Comecem a ver. O estresse, ativação física e mental frente a uma mudança ou ameaça. Nós vamos fazer o quê? Nós temos uma mudança de cidade, uma mudança de emprego,
Então nós temos toda essa montagem para quê? No nosso corpo, para que a gente possa ter o que? Uma melhora de desempenho. Mas e a ansiedade? A ansiedade ela está ligada ao quê? Ao estresse mais a antecipação. Seja pela preocupação do que vai acontecer ou por algo, por alguma resposta. Então eu tenho o estresse, o nervosismo, de querer uma resposta que ela não vem. Isso se torna uma ansiedade. Mas daí nós temos ainda para ajudar o que? A ansiedade tóxica. Na ansiedade normal, que eu chamo, ela está muito relacionada ao que? Ao externo. É tudo no externo, ansiedade normal. Quando nós falamos numa ansiedade tóxica, nós falamos em estresse, mais antecipação de fatos, mais fuga e paralisação. Então, a tóxica é o estresse, mais a antecipação das situações, mais uma fuga e paralisação. E isso está muito relacionado ao que? A parte interna. Nós, estamos falando de nós, nada externo. Já refletiu do externo, já está dentro de nós. E quando falamos nessa ansiedade, ela é uma ansiedade que ela já está mais avançada. Então, ela é avançada, a ansiedade, ela está diretamente ligada na nossa vida. Nós sempre temos um momento de estresse, daí nós temos que ligar ela, se ela é boa, se ela é ruim, se ela nos faz bem ou não. Vou dar exemplos aqui para vocês. A ansiedade, olha quais são as situações que nós passamos por ansiedade. Uma prova, nós ficamos ansiosos normalmente, mão gelada ou algo parecido. Tem alguns que têm dor de barriga, precisam ir no banheiro, enfim. Quando nós temos um horário a cumprir, por mais que seja uma coisa simples, um exame médico ou ir ao médico, nós temos um horário para cumprir. Muitas vezes nós temos ansiedade para poder chegar no horário, tá? Nós podemos ter ansiedade como fomos fazer uma prova no Detran, um exemplo. Isso é muito relativo de cada um. Mas também nós temos ansiedade de que forma? Quando você vai ver o teu crush lá, o teu namoradinho, início de namoro, tudo, você não tem um friozinho na barriga? Isso também é ansiedade. Por isso que ela é difusa. Ela não consegue o que? Definir bem ao certo. Ao mesmo tempo que ela é boa, ela pode ser boa, porque está relacionado a algo bom, ela também pode estar ligado diretamente ao quê? A uma situação que você não sabe se ela é boa ou ruim, mas ela te causa, de alguma forma, um estresse e ligado o quê? A antecipação. Então, como eu já falei, a ansiedade normal, ela está ligada ao quê? Ao externo. Pessoas, lugares, eventos sociais. Aí nós temos aí a Regina que trabalha com evento e eu sei que é uma ansiedade só, porque tem que saber se o garçom vai estar em ordem, se vai estar tudo certo, se vai estar tudo... É externo, tá? Então, as avaliações, relacionamentos. Então, tudo que está ligado ao quê? Ao externo é uma ansiedade normal. Mas e a tóxica, Alex? Que é uma ansiedade mais avançada. Então ela tá ligada diretamente às emoções internas e principalmente subconscientes. Tá? Tristeza, excitação, raiva, memórias, traumas, sensações, aperto no peito, corpo agitado, pensamento ruim ou pensamentos ruminantes que não param, não deixam sua cabeça descansar. Chega um momento, você diz assim, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar. Então, já passei uma série de fatores de estresse aqui que está relacionado ao quê? A ansiedade. Mas tem lá irritabilidade, cansaço,
a fadiga, cansaço emocional, físico, fadiga. Aí já vem o que? O estresse. Aí vem o problema com sono. Tem pessoas que querem dormir, tem pessoas que normalmente acordam antes do normal e não conseguem mais dormir. Então, ela muda toda uma estrutura dentro da vida da pessoa. E com isso começa a gerar o quê? Os conflitos, muitas vezes o problema no emprego, o problema nas relações, sejam elas amorosas ou profissionais, ainda mais para quem trabalha com público, com muita gente. Muitas vezes relacionamento com filho, filha, porque nós acabamos descontando em quem está mais próximo a nós. Infelizmente, nós somos cruéis com quem está mais próximo de nós, porque tudo é um ciclo. Você começa a não ter qualidade de sono, você começa a ficar mais irritado, coisas simples começam a te tirar do sério, e essa é uma bola. Aí começa a vir o quê, né? O aumento da adrenalina, noradrenalina, e junto com isso pode vir, veja bem como eu estou falando, pode vir o quê? Obesidade. Muitas vezes as pessoas não comem pouquinho, seguem dieta, tudo e não conseguem emagrecer. Por quê? Porque tem a tal da noradrenalina que está ali, que incomoda e ela o quê? É um dos fatores que ajudam, que facilitam a engordar. Mas o que fortalece aí a ansiedade? Então são 3, vou citar 3 para vocês. Hipervigilância e ameaças, intolerâncias a incertezas e preocupações paralisantes. Então vamos lá. Preocupações paralisantes são incontroláveis, catástrofes e não são resolutivas. Ou seja, você tem uma situação que não depende de você, que depende de terceiros. Geralmente são situações ligadas a processo. Exemplos, né? A pessoa se paralisa, porque eu dependo daquilo para resolver isso. Tá? Catástrofe, como é que nós vamos resolver e ter controle disso? Nós não temos como ter controle. Então são preocupações que são paralisantes e não são resolutivas. Aí nós temos a intolerância à incerteza. A intolerância à incerteza, ela traz o quê? Procrastinação, sobrecarga, impulsividade. Só que muito disso, ela acarreta e ela se retroalimenta com as preocupações paralisantes. Uma retroalimenta a outra. Porque muitas vezes a nossa mente começa a criar um monte de trabalhos e esses trabalhos não nos levam a nada, é sem produtividade, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Você acaba perdendo o seu foco. A hipervigilância, eu acho que é o pior de todos, não que a intolerância e a incerteza não seja, mas assim, a hipervigilância é o que? Você está ligado em tudo, você quer saber de tudo, você quer controlar tudo, você precisa ser o centro das atenções. Quer dizer que você tem que ser o sol, todo mundo tem que olhar para você, tá? Mas o centro, você tem que ser o centro das atenções. E você quer controlar tudo, você quer controlar até o chinelo que o seu filho, que a sua filha usa. E muitas vezes isso vai o quê? Irritabilidade, a fadiga física e mental, e principalmente o que? A dificuldade de relaxar. Uma das coisas que eu percebo nas pessoas que eu atendo que têm ansiedade é que elas dizem assim, Alex, eu vou para um lugar, eu chego naquele lugar, eu acho que eu preciso ir embora, porque eu tenho que ir embora. Daí eu pergunto, você vai embora fazer o quê? Eu não sei, Alex, eu não tenho nada para fazer em casa. Então, a principal dificuldade é o quê? A não conseguir relaxar. Então, ela está sempre com a cabeça agitada, a mente criando um monte de situações para quê? Para que ela possa estar sempre agitada. Mas muitas vezes isso também, agora trazendo aí a parte da terapia, né? As pessoas criam isso porque elas não conseguem conviver com elas mesmas. Não conseguem conviver com o silêncio,
E a mente delas é muito barulhenta, é muita falação, é uma mente inquieta. Outras situações as pessoas criam isso para poder tirar o foco de outra situação, de um outro problema. Então, pense o seguinte, o que está fora da sua cabeça tem que ficar fora da sua cabeça, porque ela não tem controle. Então vamos lá. Contei um monte de historinha para vocês, agora eu quero contar outras historinhas para poder ficar mais fácil de vocês entenderem as coisas. Então vamos fazer o seguinte. Para resumir, existem duas formas de começar a ansiedade. Agora eu só municiei de coisa para vocês entenderem um pouco, agora vamos lá. Duas formas de iniciar a ansiedade. A primeira pelo pensamento e a segunda direto na amígdala, que é uma reação direta do seu corpo, uma reação de luta e fuga. Primeiro pensamento e a segunda pela amígdala, que vai diretamente no corpo, uma reação de luta e fuga. Então, para vocês entenderem, imaginem o seguinte, nós recebemos todas as informações dos nossos 5 sentidos. O processo normal é, recebe a informação pelo tálamo. O tálamo informa para o córtex. O córtex vai fazer todo o pensamento do que é o que deixa de ser. Se eu já vivi, eu vou aproximar. Se eu já vivi, é isso. Se eu não convivi com isso ainda, eu vou aproximar. Aí ele vai fazer uma conexão com a amígdala. E a amígdala é que vai fazer o quê? Vai liberar todas as sensações da ansiedade. Esse é o primeiro passo, pelo pensamento. O segundo passo é direto pela amígdala. Tanto um quanto o outro vai passar na amígdala. Só que a diferença é que uma passa pelo córtex, que é o pensamento, e a outra não passa pelo córtex, vai direto na amígdala. Então assim, ó, nós temos todos os 5 sentidos, o tálamo recebe, ela pula o córtex e vai direto para a amígdala. Na amígdala vai vir todas as reações emocionais, toda a carga de hormônios, e daí a partir daí vem a sensação de estresse. Ou melhor, a sensação de ansiedade. Alex, como é que eu vou ter a ideia como é que a minha está vindo? Vamos lá. Quando algumas pessoas têm medo de barata. Então, quando ela vê a barata, recebe as informações, vai para o tálamo, pula o córtex, vai direto para a amígdala dispara toda a sensação, toda a neuroquímica, e você tem toda o quê? A situação do estresse, ou seja, ou melhor, a sensação da ansiedade. Não passou pelo córtex, que o teu córtex ia dizer assim, não, mas espera aí, é só uma barata, é um bichinho inofensivo, pequeno. Porque muitas vezes essas pessoas, quando veem isso, elas veem o quê? Bicho nojento, enorme, grande, e aí com isso acontece o quê? Toda a carga de energia nos neurotransmissores, toda a carga de hormônios, né, a parte química, que vão fazer o quê? Que você tenha força, tenha disposição para sair correndo, para você subir em cima do sofá, para você gritar. Então, quando acontece tudo isso, foi direto para a amígdala. Depois de tudo isso, ele vai fazer um caminho e vai voltar no córtex. E daí você vai começar a pensar sobre aquilo. Mas como a carga emocional foi muito grande, o córtex vai associar de que forma isso? Barata é ruim. Então este é o grande detalhe.
As próximas vezes, possivelmente, vai ocorrer a primeira parte, que é a primeira forma que vem através do quê? Do pensamento. Quando você vê uma barata ou você acha que é uma barata, o córtex daí dispara para a amígdala passa o quê? Todo o processo que dá a sensação de ansiedade, a luta e fuga. Então, por que é muito complicado? Porque esse troço, esse negócio, ele retroalimenta. Vamos dar um outro exemplo aqui. Você está lá no carro, dirigindo, de boinha, aí passa um cachorrinho na frente do carro. Você rapidamente pisa no freio. Pisou no freio. Desviou logo para frente, você encostou o carro, você estava tremendo, a mão suada, você estava com falta de ar, respiração ofegante, talvez a sola do pé encharcou inteira. Aí você para, não, mas espera aí, foi só um susto. Nessa situação, o que? Recebeu todas as informações, o tálamo não deixou o córtex parar para pensar. O tálamo mandou direto para a amígdala. Uma reação de luta e fuga. Então, neste momento, mais um exemplo aí. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Quando acontece tudo isso, a sua fisiologia alterou, independente se é pelo córtex ou pela amígdala. Se passou pelo córtex ou não. A sua fisiologia ela foi alterada toda. Então, com o passar do tempo, você vai começar a se acalmar e vai, internamente, a sua mente vai fazer o processo. Mas o processo aconteceu. Toda a fisiologia foi disparada, foi ativado o sistema parasimpático para poder liberar uma série de hormônios para que você tenha força, para que você seja mais rápido. Tá? Agora vamos pegar o exemplo que começa pelo pensamento. Tá? Então vamos lá. Imagine que você está assistindo aquele jornal, que é aquele jornal do sangue que eu brinco, né? Que você bota uma bacia embaixo, é só sangue. Que ele diz assim, a manchete é: casal de idosos é brutalmente espancado em sua chácara. Aí mostra lá os idosos lá, cheio de remendo, esparadrapo, tadinho dos velhinhos, né, dos idosos lá, tá? E quando você vê aquilo, você sente alguma coisa ruim, ou você fica chocada, e você fica indignada, vem um monte de sensações e emoções. Apesar de não ser com você, você sente tudo isso. Passa-se os dias, você é convidada para quê? Para a festa da empresa. Oh, agora no final do ano, aí ó, a festa da empresa, né? Aí é onde você olha lá no convite, chácara tal. Ah, beleza. Aí você vai lá para a chácara. Aí você vai lá para a chácara e tá tudo bem. Tá tudo numa boa, tá todo mundo ali e tal. Tem os mais eufóricos, tem os menos eufóricos, mas você tá ali na sua, conversando. E dali a pouco acontece o quê? Alguém faz uma brincadeira que ela é um pouco mais forte. Uma brincadeira que não se deve fazer, mas nada assim muito sério, mas é uma brincadeira que tem força, um derruba o outro, um empurra o outro. E você começa a se sentir mal. Mas você não sabe o que é. Você começa a se sentir mal e você começa, eu tenho que ir embora, isso aqui não é para mim, isso aqui não tá dando certo, isso aqui tá errado, eu preciso ir embora, e você começa a ficar mais ansiosa, você começa a ficar mais ansioso, a mão começa a transpirar e você vai se preparando e você não consegue, todo mundo vem e você diz assim, se acalma, fazendo de conta que ia conseguir controlar alguma coisa, tá? E daí até que você pega as tuas coisas e vai embora. Mas o que tinha de errado lá na chácara? Tinha alguma coisa? Não. Mas através de um sentimento que foi associado
a situação que você viu na TV, o seu córtex disse o quê? Aqui não é seguro você ficar. Porque olha ali, ó, olha o que aconteceu ali, ó, daqui a pouco acontece briga aí. É o que vem através do pensamento. E daí foge ao seu controle e você acaba indo embora. Neste momento que você foi embora, retroalimentou todo o processo e fortaleceu. O dia que você tiver que ir para uma chácara, vai começar a ser mais difícil, por quê? Porque você vai dizer assim, puta, mas a última vez que eu fui lá na chácara, eu passei mal. Eu não sei porquê, mas eu passei mal. Quer ver um outro exemplo? Você está lá no shopping por algum motivo. Shopping está vazio, você está de boa, está tudo em ordem, e dali a pouco você passa mais uma pessoa, e o shopping começa a encher. E você começa, mas o que é isso? Meu Deus, está enchendo, eu preciso ir embora. A sua cabeça começa a criar um monte de situações. Mas normalmente o que? Você está no shopping, é uma situação que não tem muitas, né? O tumulto do shopping, ainda mais agora nessas épocas. Então, a partir desse momento que você percebe que você está entrando num processo de crise, de ansiedade, se você não controlar nesse instante, ele vai o quê? Retroalimentar o processo. E daí, a partir disso, você já não vai mais para a chácara e não vai mais para o shopping. Então, é um processo que a ansiedade, gradativamente, ela vai o quê? Ela vai aumentando a força e daí começa a entrar no, né, que ela começa a amplificar e te paralisar. Aí vem o quê? Na sequência pode vir a crise de pânico, que é normal dentro do shopping, mas muitas vezes tem 2, 3 pessoas dentro de casa e vem esse mesmo sentimento, tá? E daí isso vai retroalimentando, vai se transformando no que se chama de um transtorno de ansiedade. Depois vem, né, o pânico, aí pode vir o toque, e isso a tendência é cada vez o quê? Aumentar. Beleza até aqui, gente? Vocês que estão presencial, quais são suas dúvidas? O que vocês querem me perguntar? Perguntem aí. Pode abrir o microfone e perguntar. Não? Jóia, então. Então, o que acontece? Quando você tem todo o disparo da ansiedade, você vai ter que esperar o quê? O seu sistema simpático começar a trabalhar, atuar contra o parasimpático, para que você comece a relaxar e essas sensações comecem a ir embora. Tá? Então, independente se é pelo pensamento ou pela amígdala, se chegar no processo de disparar toda a fisiologia, todos os hormônios e tudo, já está no final do processo. Aí, vamos dizer, é a luta do sistema parasimpático, do simpático, para poder relaxar. Tá? Alex, mas você está falando um monte de coisas. E aí? Como é que nós vamos trazer isso para a nossa vida? Através da hipnose, da terapia, nós conseguimos ter certeza de como isso está acontecendo. Se está relacionado, claro, às traumas e tudo, ou se está vindo através do pensamento. E através disso nós vamos começar o quê? A trabalhar. Nós vamos começar a o quê? A trazer esses sentimentos e essas emoções, distinguir o que é o que, e nós vamos começar a ressignificar, fazer o que eu chamo de ressignificação, porque a nossa memória ela pode ser alterada através de um processo terapêutico. Pegue um exemplo aí,
Se vocês lembrar de alguma coisa, por exemplo, que vocês viveram na semana passada ou retrasada, que pode ser bom ou não tão bom, se vocês gravarem um vídeo do que vocês estão falando, do que vocês vivenciaram, e hoje vocês gravarem esse vídeo, por mais que tenha sido bom ou ruim, as informações não serão as mesmas. A nossa mente, ela consegue o que? Ela consegue reconstruir nossas memórias. Então, por isso que no processo terapêutico, com a hipnose, com a regressão, isso é muito mais fácil de acontecer, porque você consegue entender o processo muito mais rápido, porque os resultados são mais rápidos, nós estamos trabalhando no subconsciente, nós temos a reconsolidação dessa memória na amígdala. Então, você pode o que? Reescrever a sua memória para ir alterando ela. Existe um processo que eu uso muito que na PNL, que é, por exemplo, para fobia, medo de dirigir e tudo, que nós vamos fazendo o quê? Um processo para a pessoa ir se adaptando àquilo. Então, na ansiedade é da mesma forma. Eu tenho medo de barata. Então, peraí, vamos trabalhar a barata. Joia, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E aos poucos, ou muitas vezes, dependendo como for a situação, numa sessão faz. Fobia, normalmente uma sessão, às vezes um pouco mais. Então, é um processo que nós vamos o quê? Montando e trabalhando essas memórias. Alex, mas e aí, o que eu tenho que fazer caso eu tenha um problema com ansiedade? Primeiro de tudo, você tem que prevenir. Como é que você previne isso? Você previne isso, e a forma que eu acho de prevenir se chama meditação. Todo mundo me perturba, Alex, a tal da meditação. Você só fala em meditação. Sim, porque é quando você para. E isso é um processo de aprendizado. Eu sei que os ansiosos aqui estão dizendo assim, mas eu não consigo ficar parado, a minha cabeça não para. E eu sei, eu já fui que nem vocês, eu já fui igualzinho. Eu sentava lá e cadê você, paciência? Cadê você, paz de espírito? Por quê? Porque a minha mente era muito agitada. Eu era extremamente ansioso. Então, com a meditação, nós conseguimos diminuir estes níveis de ansiedade, esses níveis de pensamento acelerado. Daqui a pouco nós vamos fazer um processo para poder diminuir isso aí. Então, a meditação para poder o quê? Para poder diminuir todo esse pensamento acelerado, essa mente muito ativa e que muitas vezes não é uma mente produtiva, tá? Percebeu, e aqui vem o grande detalhe, né? É perceber. E quando nós começamos a perceber que estamos entrando numa crise de ansiedade, nós temos que mudar o foco, mudar o nosso pensamento. No início, bem no início. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode dar uma leve caminhada, se for possível. Quando eu digo uma leve caminhada, é uma caminhada aeróbica, onde você vai ter uma caminhada mais suave, uma respiração mais tranquila, para que você se desconecte disso. Alex, mas eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como sair caminhando. Então você pega um objeto qualquer, eu para variar tenho muita garrafa d'água, e você pega ela, coloca na mão, e daí você vai passar de uma mão para a outra. Bem dessa forma assim, ó. Bem assim. E você vai observar somente com o seu olho a garrafa. Somente com o seu olho. A cabeça permanece parada e você faz este movimento. Somente com o olho. Tá? Outra situação que você pode fazer é uma respiração que ela se chama 4-7-8. Ela é uma respiração onde você vai esvaziar todo o ar do seu pulmão,
vai puxar o ar em 4 segundos, vai manter a respiração, o ar preso no peito por 7 segundos e depois vai soltar o ar em 8 segundos. Essa é outra situação e essa é uma respiração que você pode fazer de qualquer lugar, em qualquer situação e até mesmo no seu dia a dia, não dependendo da ansiedade. Então é uma respiração que é muito fácil de fazer e ela alivia muito rápido. Eu sei que quando nós estamos numa crise de ansiedade, as pessoas dizem assim, mas para com isso, respira, tal. E muitas vezes a pessoa ela não consegue perceber, porque o corpo já disparou tudo e muitas vezes a crise de ansiedade é tão forte que a sensação que a pessoa tem é que ela vai morrer mesmo não sabendo o que é a morte. Mas o corpo entende, dá todos os sinais que ela está fazendo. Claro, você tem a opção do farmaco, você vai para um psiquiatra, porque psiquiatra não é médico de louco, tá? Ele vai poder te medicar com os medicamentos necessários para diminuir a ansiedade. Só que lembre, somente o medicamento é a mesma coisa que você varrer toda essa situação para debaixo do tapete. Porque se você não trabalhar e entender o que é que está lhe causando a ansiedade, ela vai permanecer. Então você vai continuar tomando remédio, vai ampliar as doses, vai mudar o medicamento e não vai ter condições. Chega uma hora para algumas pessoas que só o medicamento não resolve. Normalmente a ansiedade você consegue trabalhá-la, se for no início ali, com terapia, onde você percebe da onde está vindo o processo de ansiedade, mesmo que sejam os traumas lá do passado, porque eles estão na sua mente, no seu subconsciente de alguma forma, e a partir deles existe um gatilho que vai disparar e gerar todo o processo que foi explicado. Beleza, pessoal? Quem está presente aqui quer me perguntar alguma coisa? Agora é a hora. Não? Joia, muito bem, então. Vocês sabem que quem está aí no grupo pode mandar mensagem para mim lá, perguntando ou querendo informações aí a respeito do que nós conversamos, que eu vou responder para vocês aí na medida do possível, beleza? Então vamos lá. Quem está aí agora, que pode parar, que não está caminhando ou não está, dirigindo ou coisa assim, que pode parar, vamos fazer aí a respiração 478, é uma respiração muito boa, que ajuda, Então, recapitulando aí, é um processo que, se já disparou todo o processo, tem que deixar o sistema simpático lutar com o parasimpático para poder o quê? Atenuar e baixar todos esses níveis de hormônios, toda essa fisiologia. Se o processo está iniciando, você pode cortar o processo com respiração, com mudança de pensamento, com uma breve caminhada ou até mesmo com o objeto ali. Para quê? Para que esse processo não, independente se ele é pelo pensamento ou se ele é direto na amígdala, que ele não se retroalimente. Beleza? Então vamos lá. Vamos fechar o olho aí. Quem pode, fecha o olho. E vamos esvaziar todo o nosso pulmão. Esvazia todo o pulmão. E agora vamos puxar o ar em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Bem cheio. Seguro agora o ar. 7 segundos. 5, 6, 7. Agora você vai soltar o ar em 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora puxou. Segura.
solta. Puxou. Segura. Solta. Repete a operação de novo. Puxa o ar lá. Segura. Solta. Jóia. E agora você vai percebendo. Mantenha os olhos fechados. Continue a respirar. E o seu corpo vai perceber qual é a melhor forma de respirar. Se é a 4, 7, 8, se é a profunda e solta, ou se é a suavemente. Vai respirando. Encha o seu pulmão. Conforme você achar melhor, mantenha os seus olhos fechados. E simplesmente vai respirando. Vai respirando. E enquanto você vai respirando, qualquer som diferente da minha voz, você terá vontade de respirar ainda mais. Qualquer pensamento, qualquer desconforto no corpo que você tenha, você vai focar na sua respiração. Vai respirando. Enquanto você vai respirando, você vai focando a sua atenção nos sons, ou melhor, em você. Preste atenção em você. Perceba, sinta quais são ou o que recobre o seu corpo. É confortável, é macio, é leve, é duro. Vá percebendo. E vá respirando cada vez mais. Vá sentindo a sua respiração. E você vai se conectando cada vez mais com o que cobre o seu corpo. Isso mesmo. Bem desta forma. E agora que você sentiu tudo que cobre o seu corpo, se é confortável ou não é, você começa a prestar atenção no seu corpo propriamente dito. Sinta a respiração entrar pela narina ou entrar pela boca. Isso mesmo. Vá sentindo essa respiração entrar. E conforme você enche o seu pulmão, você respira a tranquilidade. Respire bem fundo. Solte pela boca. Isso mesmo. Mais uma vez. Puxe a tranquilidade. E toda vez que você puxa o ar, você traz tranquilidade. E quando você solta o ar, você libera toda a tensão do seu corpo. Como se você jogasse os seus ombros para frente. Jogue os ombros para frente quando você solta a respiração. Isso. E você vai sentindo o seu corpo ficar cada vez mais relaxado. Faça o movimento de jogar os ombros para frente quando você solta o ar. E você vai relaxando ainda mais. Isso mesmo.
E você vai se conectando com este sentimento e você vai percebendo que o seu corpo vai ficando cada vez mais relaxado, mais pesado. E toda vez que você puxa o ar, você traz paz e tranquilidade. E quando você solta o ar, você solta toda a tensão do seu corpo. Bem dessa forma. E enquanto você vai respirando dessa forma e vai alimentando o seu relaxamento, soltando os ombros cada vez mais para frente, você começa a imaginar uma luz sobre a sua cabeça. Essa luz é uma luz lilás. E você vai puxando o ar e essa luz agora ela começa a entrar junto com este ar no seu corpo. E você vai ficando cada vez mais tranquilo, tranquila. Você vai relaxando cada vez mais. E essa luz azul, ou melhor, lilás, ela começa a passear pelo seu corpo. Sinta ela passear no seu corpo. E ela vai passeando pelo seu corpo junto com o seu sangue. E quando você percebe isso, você vai ficando mais relaxado, mais relaxado. Perceba, observe, mentalize o seu sangue passeando com tranquilidade pelo seu corpo, levando tudo o que tem de bom, principalmente este ar com esta luz. E você vai relaxando cada vez mais. E você vai percebendo o quanto é bom você parar um tempo e fazer isso na sua vida. E o seu corpo, a partir de hoje, ele começa a pedir que você pare para você fazer isto. E você começa a pensar dessa forma. Use esse momento para colocar afirmações positivas na sua mente. Eu me programo para relaxar. Eu me programo para ter tempo de qualidade como este. O meu corpo começa a perceber, ou melhor, percebe como isso me traz tranquilidade. E você vai colocando afirmações positivas relacionadas a seu trabalho, à família, a relacionamentos, a dinheiro. Você começa a trocar a sua forma de pensar e agir. Você percebe que o sono é necessário para o seu corpo trabalhar da forma correta. Você percebe que muitas vezes é necessário ter um bloco de anotações por perto para você anotar coisas, para que seu sono fique mais tranquilo e você não precise se preocupar com o amanhã.
Você percebe que é necessário criar uma agenda onde você coloca todos os seus compromissos nessa agenda. E a sua mente descansa, porque está tudo anotado. E com isso você dorme com uma tranquilidade maior. E você continua a respirar. E com essa sensação de tranquilidade e paz, que talvez fazia muito tempo que você não sentia. Eu vou contar de 1 a 5. E quando chegar em 5 e somente em 5, você vai voltar para o aqui e agora. 1. Se conectando com você no aqui e agora. 2. Trazendo todas as percepções do que você vivenciou nesse processo. A sensação de paz, de tranquilidade. 3. Organizando todas as informações do que você ouviu, para que você possa estabelecer metas, objetivos e ter uma vida mais tranquila. 3. Se conectando com o seu corpo, mexendo pés e mãos. 4. Voltando para o aqui e agora, abrindo os olhos. 5. Olá, todo mundo aí? Oi, oi. Todo mundo bem? Dá um sinalzinho aí para mim no chat. Isso mesmo. Joia. Tô bolinha, foi muito bom. Isso mesmo. Bom, vocês que estão no grupo, qualquer dúvida pode mandar um oi aí para mim que eu respondo na sequência. Valeu, pessoal. Um forte abraço, até segunda-feira que vem, às 19 horas. Valeu, até mais, tchau, tchau.